bem-vindos ao nosso canal YouTube, nesse Falando Nisso de hoje, com uma pergunta múltipla. Merecia um vídeo, professor, você explicando a matéria, comentando o autodidata Olavo de Carvalho, João Vitor Filgueira. No dia em que você conseguir refutar uma tese de Olavo de Carvalho, eu me inscrevo no seu canal, Rodrigo Paixão. O desafio pela inscrição de Rodrigo Paixão. Professor Dunker, faz um vídeo sobre a experiência subjetiva da verdade e a relação com cativos do Olavo de Carvalho. Engrossa esse caldo contra o anti-intelectualismo, pois o momento exige. Luiz, da USF. Você podia falar sobre Olavo de Carvalho e suas técnicas de seita? Adriano Youssef. Professor Christian, tudo bem? Queria que você analisasse o discurso do filósofo Olavo de Carvalho. Um grande abraço. Ricardo Martins. E o nosso querido Lázaro Albergaria. Dunker, quando é que você vai falar desses pseudo-filósofos tipo Olavo de Carvalho? Então aqui a gente tem uma história longa. Minha primeira coluna no blog da Boitempo foi justamente sobre uma leitura de que no Brasil há uma espécie de déficit do pensamento liberal, do pensamento conservador, de que apesar da gente ter figuras notáveis no campo conservador assim no passado relativamente recente, eu sinto aqui o Guilherme Melchior, Roberto Simonsen, Roberto Campos, inúmeros pensadores que tinham uma linhagem, né, de pensar o Brasil a partir dos fracassos, né, dos processos de individualização, da dificuldade da gente separar o público do privado e da nossa crônica ambiguidade com relação à institucionalização dos processos políticos e sociais brasileiros. Mas nessa coluna eu dizia, acontece uma espécie de lacuna dessa tradição, porque no lugar dela aparecem autores que não fazem jus a esse passado e que parecem levar a conversa acadêmica ou intelectual para um outro tipo de conversa, outro tipo de coisa, né? E ali eu citava nominalmente Olavo de Carvalho, seu discípulo Rodrigo Constantino, Marco Villa, Reinaldo Azevedo, Pondé e Nando Moura. Quer dizer, uma turma que apareceu assim não faz muito tempo e que de certa forma aproveita essa lacuna, aproveita esse déficit, né, do pensamento propriamente conservador e liberal no Brasil. Mais recentemente, com a eleição de Bolsonaro, argumentei que de fato, se há um tipo de ideologia que se associa com essa tendência política, é de fato a ideologia promovida pelo Olavo de Carvalho, né? Que não é só assim, é uma pessoa que divulga algumas teses, que tem opiniões sobre o mundo, mas é alguém que trabalha estritamente assim, associado com esse projeto. Apesar de muitos dizerem que não é verdade, veio a público a indicação dele de 2 ministros, inclusive um das relações exteriores, para a composição do governo Bolsonaro. Bom, o que é um ideólogo, né? O ideólogo ele não precisa estar assim firmado, formado no partido. O ideólogo é aquele que aproveita as circunstâncias políticas para fazer as suas ideias, para alavancar as suas ideias, para, vamos dizer assim, trabalhar a favor de um determinado projeto explicitamente. Então isso aqui é curioso, porque a retórica do Olavo de Carvalho, ela sempre esteve baseada nisso, né? Na ideia de que existe um complô das elites, existe um complô dos universitários, existe um complô uspiano, né? Como ele diz aqui no seu trabalho, o imbecil coletivo, e que precisa ser desmascarado esse complô, porque é um complô assim que se baseia no Gramsci e que tem uma ideia assim de manter a hegemonia cultural e que isso, vamos dizer assim, é um motivo do atraso, né, do Brasil, essa dificuldade dos nossos costumes acadêmicos e universitários. Justamente ele se comporta como aquele que ele está acusando. Mas o que eu acho assim mais interessante é que Olavo de Carvalho, ele é um personagem, né? Ele é um personagem que tem uma biografia muito interessante, né? Então ele não estudou, não fez formação em nenhuma universidade, né? Ou não completou seus estudos, impediu que os seus filhos fizessem escola, né? Foi processado por uma filha por causa disso. E ele,
Ou seja, tem uma atitude coerente, né? Ele é contra a instituição escolar, a instituição universitária, né? No seu sentido mais vertical, né? Esse é um personagem que tem uma tradição interessante na literatura brasileira. Se a gente for olhar ali o Quincas Borba, né, do Machado de Assis, são aqueles assim filósofos autodidatas que não estudaram formalmente, mas que têm ideias incríveis, brilhantes, que ninguém nunca ousou dizer, ninguém ousou falar, né, que o rei está nu, e que de fato a universidade brasileira ela tem muito assim compadrio, ela tem muita presença do pensamento de esquerda, como se fosse uma absoluta assim novidade dizer isso e acusar, né, então essas instituições de estarem fazendo uma coisa que no fundo isola as outras pessoas como ele, né? Então ele se mudou para os Estados Unidos, né? Ele é um amante das armas, ele caça, né, patos e advoga, né, a favor das armas. Então tem uma afinidade com o programa aí do Bolsonaro. E no fundo a ideia dele é assim, de que alguém que não tem formação apropriada pode mesmo assim ter ideias brilhantes. E é verdade, concordo com você. Há muitos intelectuais que não têm uma formação estrita, que são, por exemplo, artistas, que vêm de uma experiência política, que vêm de uma experiência de vida muito interessante. Então o fato de você não ter uma formação assim apropriada não é um demérito. Não é um demérito. Há muitos intelectuais dentro da psicanálise, por exemplo, Melanie Klein tinha uma formação como enfermeira, Otto Hahn era mecânico de automóveis, muitas pessoas que não têm uma orientação assim de estudo muito especializada podem sim ter grandes ideias. Mas essa tese, ela parece assim auto-justificar que este senhor tem grandes ideias. E que ele então seria no fundo assim reconhecido cedo ou tarde pela comunidade, né, dos intelectuais, dos professores, né? E então nesse texto eu argumentei que de fato, se a gente fizer uma pesquisa, né, sobre as pessoas que citam a obra do Olavo de Carvalho num sistema chamado Google Scholar ou Google Acadêmico, né, que mede tudo que se publicou de um determinado autor e todas as referências que os seus textos têm em outros textos, né? A universidade é um sistema de reconhecimento, de citação mútua, de trabalho conjunto. Então por aí a gente pode apreciar aquele autor que não publicou, mas ele é muito citado, né? Mas ele é referido por outras pesquisas. De fato, o Olavo de Carvalho não aparece nesse ranking, ele não tem expressão alguma, né? E engraçado que quando ele aparece assim para entender seitas e pensamentos estranhos no Brasil, para entender assim como é que determinados fenômenos de incultura, de falta de educação, de incivilidade podem acontecer no Brasil. E ele é um bom exemplo disso. Por exemplo, né, se a gente for acompanhar os trabalhos dele, a gente vai encontrar uma atitude discursiva que é capaz de dizer coisas como: o PT quebra imagens, esfrega o crucifixo nos órgãos genitais, urinam na Bíblia e agora quer o apoio católico. Expressões como bundão, atravessam as publicações do YouTube, onde ele se notabilizou, vendendo cursos de filosofia, cursos assim rápidos, mas nunca deu aula, né? Nunca deu aula assim no sentido de chão de fábrica, alunos de verdade, né? Apenas assim um trabalho e ele e o seu pequeno clube, né? Isso é típico do quê? De um pensamento muito estreito, típico do Rubião, né? Que é o personagem lá do Machado de Assis, que ele acha que ele vai reinventar a roda, que ele acha que mesmo sem ter estudado e lido nada, ele tem ideias assim brilhantes, né? Uma seleta dessas ideias, colhida assim a esmo na internet, vai sintetizar o pensamento do Olavo de Carvalho assim: a ONU apoia o terrorismo, a Pepsi é feita com fetos abortados, há uma conspiração comunista global e o movimento gay é parte dessa conspiração. A lei da inércia é falsa e Isaac Newton era um burro. Está declarado. Isaac Newton, né, um dos maiores pensadores da física, da ciência moderna, ele era um burro e a lei que ele propôs é falsa. Há livros ensinando crianças a fazer sexo oral com elefantes. O Brasil hoje é uma ditadura comunista. A mídia apoia os gays para promover o controle populacional.
O marxismo nasceu do satanismo. Darwin é o pai do nazismo, vocês não sabiam? Charles Darwin, ele criou o nazismo. A internet, que nós estamos usando agora, foi criada para combater o ateísmo, e o ser humano não precisa de cérebros para viver. O nazismo e o FMI são de esquerda. O nazismo, que se chama Partido Nacional Socialista, porque tem a palavra socialista, e ele pretende dizer que é um partido de esquerda, né? Contrário aí a todas as interpretações históricas. Bill Clinton era um agente de Pequim. Os Estados Unidos entraram no Vietnã para perder. Há 40 milhões de comunistas no Brasil, quer dizer, quase um quinto da nossa população seria comunista. Cigarro não dá câncer. Bom, ciência à base de Olavo de Carvalho. Não há diferença genética entre humanos e chimpanzés na gestação. O empresariado brasileiro nunca se organizou politicamente. A ditadura foi branda. Ela tinha eleições democráticas. Aliás, o General Geisel não era comunista. A partir dessas afirmações que eu colhi aí, e ele me escreveu uma resposta muito caridosa, né? Dizendo basicamente assim: Christian Dunker, psicanalista da USP, é um charlatão, um mentiroso vulgar, metido a homem de ciência. E talvez eu diga algo a respeito dele no tempo devido. Só para vocês fazerem uma ideia antecipada, ele me atribui as seguintes afirmações: há livros ensinando a fazer sexo oral com elefantes. Perdão, Olavo de Carvalho, o senhor não disse isso. O ser humano não precisa de cérebro para viver. Tudo bem, o senhor não disse isso. Não há diferença genética entre humanos e chimpanzés na gestação. Ok, tá retirado. O General Geisel era comunista. Não tá valendo. Quer dizer que todas as outras, o senhor confirma? Quer dizer que a Pepsi usa fetos abortados para fazer o adoçante? Quer dizer que Darwin é o pai do nazismo? Quer dizer que Isaac Newton é burro? Quer dizer que a ONU apoia o terrorismo? O senhor me dá uma confissão aqui de que essas tolices realmente são da sua lavra. Então, gente, são muitos adeptos aí, né, da experiência do Olavo de Carvalho. Vocês se dão conta aí do que vocês estão apoiando? Comendo, por exemplo, a intervenção interessante do Henri Bugalho, né? Onde ele vai mostrando, ele tem a paciência de acompanhar lá os cursos pagos, né, pela internet, mostrando as fragilidades óbvias do pensamento desse senhor, né? Então tem nada lá de filosofia contemporânea. O Paulo Girardelli fez um vídeo, também se deu ao trabalho, né, mostrando como ele não sabe ler Platão, comete erros assim básicos, né, que é a expressão, né, dessa incivilidade. A cabeça desse donkey é um cu. A minha cabeça é um cu. Tá escrito aqui: Christian Donkey é um analfabeto funcional e substancial. Pegue um garoto alfabetizado pelo método socioconstrutivista e aplique-lhe um enema de Jacques Lacan na faculdade e ele vira o Christian Donkey. Quer dizer, são xingamentos, né? São frases assim de quem perdeu, né? Olavo, caiu a casa, bicho. Falar um negócio desse, você tá reconhecendo que você não é de nada, só come marmelada. Você não rebateu nenhum argumento, você capitania as pessoas, né, para criar assim uma enxurrada ao seu redor e tal, dizendo, veja só qual que é o truque. Você diz coisas que na sua devida proporção são verdadeiras. A gente tem um excesso de comprar padrinho na universidade, né? Mas daí a concluir que existe um complô de esquerda comunista baseado em Gramsci, e que estão todos pensando igual, é um exagero, né? Um exagero que faz a sua ideia interessante, sua contribuição crítica, né, ela perder todo o valor, ela não poder ser escutada pelos outros, né, ela simplesmente reproduzir esse estado de não conversa, de não diálogo, que o senhor está dizendo que é muito ruim, com o qual eu concordo, né, esse é diagnóstico, mas o senhor não fez nada para melhorar isso. Onde é que estão as suas aulas abertas? Onde é que está o senhor falando nisso? Onde é que está o senhor
divulgando as suas ideias, assim, dos seus livros, né, abertamente. Daí me diz aqui, eu não tô aqui nesse índice porque eu nunca publico nada, mentiroso, aqui, best-seller, como o que fazer para não ser um idiota, O Jardim das Aflições. Eu tenho vários livros publicados, bem vendidos e tudo. Mas, quando a gente ataca a pessoa, eles dizem assim, não, que vocês estão fugindo das minhas ideias. E quando a gente ataca as ideias, eles dizem, vocês estão atacando as ideias por causa da minha pessoa. Então é um raciocínio circular, né, feito para amparar a miséria intelectual, né, feito para dizer para a pessoa comum assim, olha, pessoa comum, você tem seus preconceitos, você, enfim, pode estar distante da ciência, tem uma certa imagem elitista dos intelectuais, então eu vou te ajudar a confirmar os seus preconceitos através dos meus discursos. Daí você vai se sentir muito poderoso. Aí eu vou autorizar você a falar palavrão, falar palavras assim intimidatórias, eu vou autorizar você a externalizar tudo aquilo que você achava que era uma bobagem, mas você não falava porque não tinha ninguém te autorizando a fazer isso, né? O Olavo de Carvalho, ele tira o que há de pior do ponto de vista intelectual das pessoas, apesar de ter aí ideias, né, colocações que seriam interessantes, né, vez ou outra. Eu costumo brincar, Olavo, você tem ideias boas e novas, só que o seu problema é que as boas não são novas e as novas não são boas. Gente, vamos largar essa porcaria. Olavo, sua turma é sempre bem-vinda aqui no nosso canal, mas precisa melhorar o nível. Christian Donkey, para com isso. Jogar futebol de verdade, profissionaliza, aprende a passar, chutar, cruzar, vamos voltar lá pro campo, lê em outras línguas, faça de verdade que a coisa acontece. Quem quiser mais fragmentos de crítica ao Olavo de Carvalho, pode ir aí na matéria que a Folha fez, uma matéria assim interessante, comparando, né, a trajetória do Olavo com a minha, mostrando que assim tem vários usos possíveis para a internet, para a divulgação do saber aí na linguagem digital. Um abraço!